Estamos aqui para mais uma conversa sobre a Bíblia, número 10 agora, saindo da obra historiográfica deuteronomística, quer dizer, que vai do Josué até o segundo livro dos Reis, tirando Ruth, que é uma novela e vamos tratar depois dessa questão de Ruth, tá? É, já entrando na obra historiográfica cronística, leiam o cartaz anterior, que já há uma explicação. Uma obra que começa no novo contexto, que reescreve esta narrativa ou esta avaliação histórica da monarquia, né, em Judá e Israel, mas totalmente centrada em Judá. O importante neste contexto é Judá, Jerusalém e o templo. Né? Mas por quê? Então, esta obra é formada pelos dois livros de crônicas e o livro de Esdras e Neemias. Vamos seguir esta ordem, tá? Para facilitar a leitura de vocês da Bíblia. Mas, para entender o contexto, vamos precisar ir primeiro lá no livro de Esdras, no capítulo 1, e depois no capítulo 6 e 7. Então, no capítulo 1 do livro de Esdras, vai dizer que houve um decreto do rei Ciro, tá? Um decreto do rei Ciro da Pérsia que manda reconstruir o templo de Jerusalém, retornar todas as pessoas que estavam no exílio da Babilônia. Então Ciro vence o Império Babilônico, o Império Persa, então derrota o Império Babilônico, toma toda a área do Império Babilônico e além do Império Babilônico, né? E então estabelece uma nova política. Enquanto o Império Assírio, que foi anterior ao Babilônico, e o Império Babilônico pegavam as elites dos povos que eles dominavam e as levavam escravas para os seus territórios, colocando no lugar pessoas do seu próprio povo para governar, os persas seguiram outra política. Era, ao contrário, pegar estas pessoas que os babilônicos tinham levado, os assírios, e trazer de volta para governar, mas para governar em nome do Império Persa, dando completa autonomia enquanto reconhecessem a autoridade do Império e eventualmente pagassem algum tributo. Digo eventualmente, porque com o imperador Ciro, nem isso era tão exigido. A fidelidade, sim. Ciro tinha que ser o imperador persa, considerado a máxima autoridade, o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? Como vai usar depois para o próprio Jesus Cristo, e era um título que o imperador romano também usava, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, tinha que ser o imperador persa. Né? E então o resto dava liberdade. Isso foi que o império se alastrasse, fosse muito poderoso, né? E incorporava inclusive o seu próprio exército, gente de todos esses povos. Então era um exército numerosíssimo, muito variado, né? E muito fiel também, né? Então, mas muito um império extremamente desorganizado. Tá? Mas então, neste primeiro momento, Ciro toma toda a área, inclusive a área correspondente a Jerusalém, e determina, como fez com outros povos, que o povo que tinha sido exilado pelos babilônicos voltasse, e é informado que o símbolo maior deste povo era o templo de Jerusalém que tinha sido destruído. Então, como rei não tinha sobrado os sacerdotes, e não podia ter outro rei a não ser o rei persa, então os sacerdotes são encarregados de reconstruir o templo de Jerusalém usando seus próprios recursos, ou seja, recursos do próprio povo exilado, que traria ouro, prata, enfim, para reconstruir o templo de Jerusalém. Acontece que não conseguiram. O povo não teve recursos para reconstruir o templo, nem mão de obra para construir o templo. Então, esse decreto fica engavetado no arquivo e não é cumprido. Isso estamos em 538. Tá? 587 a.C. foi quando o templo foi destruído. Até 538 foi então o resto do exílio, né? Babilônico, e em 538 então este decreto determina a volta dos exilados e a possível reconstrução do templo, que não acontece. Vai precisar que venha outro imperador, Dario, que parece que tinha dentro da corte dele
gente ligada a Judá, né? E Dario está começando a reorganizar o império, que estava uma bagunça, né? Então, foi 538 até 520 agora, né? Então, foram 8 anos até 530 e mais 10 até 520. Quer dizer, 18 anos depois do decreto de Ciro, temos um novo imperador que quer reorganizar o império. E para isso faz uma grande revisão administrativa. Né? Então van nos arquivos, então vamos trazer os arquivos, quero ver tudo, vamos ver o que foi determinado, vamos botar ordem nessa casa, uma moeda única, vamos fazer um idioma, o aramaico, que seja um idioma comum do império. Né? E aí, nessa revisão dos arquivos, agora estamos no capítulo 6 do livro de Esdras, tá? Depois não vamos voltar para o livro de Esdras, é só para entender o que está acontecendo. Tá? No capítulo 6 diz... 6.1. Então, por ordem do rei Dario, fizeram-se pesquisas nos tesouros onde estavam guardados os arquivos em Babilônia. E em Ecbátana, um lugar, foi encontrado um rolo, com o decreto de Ciro no primeiro ano do seu reinado. E aí Dario, vendo disso, diz: mas então Ciro tinha determinado isto para o povo de Judá, e por que nunca se cumpriu? Porque faltavam recursos. Então, o que vai fazer Dario? Determinar que os impostos à região, parte deles, sejam destinados à reconstrução do templo de Jerusalém. Nós queremos mesmo esse templo importante, era a vontade, né, do rei Ciro, e ele achou importante para este povo que está meio né, perdido, muito perto do Egito, que é um perigo, porque o Egito sempre foi um local rebelde, que nunca foi completamente dominado. Então vamos promover a reconstrução do templo de Jerusalém. Enquanto, claro, sempre reconhece o imperador persa como o máximo representante de Deus na Terra. Né? Então, não é para dizer que o imperador persa tem que submeter ao Deus de Jerusalém. Não. O Deus de Jerusalém é mais uma das divindades através das quais se reconhece o messianismo, né? A autoridade do imperador persa de estabelecer a paz, a harmonia, né? Em todo o mundo. Né? Então vamos mandar reconstruir. E aí eles ganham o recurso que faltava para reconstruir. Agora, com a mão de obra vão ter problemas muito sérios, porque ninguém queria participar da reconstrução como operária. Né? E isto vai estar ligado a outros dois profetas, Ageu e Zacarias, que então vão dar um jeito nesta parte, principalmente Ageu, de conseguir mão de obra para construir o templo. O fato é que, então, Dario estabelece em 520 os recursos, começa a construção e em 515 é terminada a construção do templo. Estava resolvido? Não estava resolvido. Por quê? Porque houve recurso para construir o templo, os sacerdotes tomaram posse do templo, mas não havia nenhuma lei que obrigasse o povo a pagar impostos para o templo, fazer sacrifício no templo, sustentar ou mesmo reconhecer a autoridade dos sacerdotes sobre todo o povo. Tinha lei aquela da época da monarquia, mas tinha se passado séculos disso, sem essa lei. Só a lei que era dos sacrifícios locais, dos locais que tinham, né, os santuários locais onde se fazia sacrifício da Xavé, se mantinha a memória do Deus libertador do Egito, né, entre os círculos de profetas, o círculo de mulheres, enfim, se mantinha essa memória. Mas a lei em si, a obrigação tinha se perdido. E isto fez com que o templo estava empobrecido, né? Os sacerdotes eram mendigos praticamente, porque não tinham como se sustentar. Né? Aí então nós temos no capítulo 7 a missão de Esdras com outro imperador persa, Artaxerxes. Né? O imperador persa Artaxerxes. Então, depois deste fato, o reinado de Artaxerxes, chegou Esdras. Então, Esdras era um sacerdote que possivelmente tivesse estado em Jerusalém, ou os pais dele tivessem
um Estado, e sabia dos problemas em Jerusalém que o sacerdócio enfrentava. Então ele vai lá ao imperador persa e se oferece para então organizar uma lei que, ao mesmo tempo, garanta o sustento do templo e do sacerdócio e a fidelidade ao Império Persa. Uma lei, claro, que esteja em concordância com a lei do Império Persa, que tinha muitos deuses, né? E não só o Deus Yahvé. Mas que esta lei do Deus Yahvé não podia ser contraditória ao Império Persa. O que é um problema com a teologia originária, porque a teologia do Deus Libertador era contra os imperadores, contra as monarquias. Né? E agora precisa uma lei que dê um jeito de, então, colocar Yahvé abaixo do guarda-chuvas do grande Império Persa. Tá? Mercedes, então, assume este trabalho de fazer esta lei. Né? E para isso precisa revisar todas as leis anteriores. Então, ela termina de escrever todo o Pentateuco, a Torá, então, que chama de fonte P, ou a redação sacerdotal da Torá, que é terminada, mais ou menos estamos aqui em 450 antes de Cristo. Quer dizer, veja, o templo terminou de ser construído em 515. Contando para trás, porque estamos antes de Cristo, 15 anos até 500, tá? E mais 50 anos até 450. Tá? Então, mais ou menos a 65 anos depois, que se passaram mais de uma geração, do templo ser reconstruído, então Esdras chega para estabelecer esta lei, tá? Que aí sim vai obrigar o povo vai acabar com qualquer santuário local e vai obrigar o povo a ir ao templo de Jerusalém e a pagar os impostos para sustento do sacerdócio e a submissão à grande lei e à grande autoridade do Império Persa. Tá? E para isso ele precisa refazer a história que tinha sido contada no livro de Samuel e no livro dos reis. Porque lá se falava contra a monarquia, se criticava a monarquia, se falava contra o templo, onde inclusive havia estado outras divindades dentro do templo, na época do rei Manassés, enfim. Então, agora precisava se rever toda essa narrativa, dizendo que Deus, desde o começo, já entendia que Judá seria o centro da sua revelação e o templo seria o lugar principal da revelação e da presença de Yahvé. Né? O próprio Jesus vai ser contra isto, porque ele vai dizer que o templo vai ser destruído e em 3 dias reconstruído. E diz, mas que templo será isso? O quarto evangelho, o evangelho segundo João, vai dizer que era seu próprio corpo, quer dizer, as pessoas, não haverá mais um templo físico, um lugar único onde a presença de Yahvé esteja evidente, mas será em todas as pessoas, né, que formam o corpo de Cristo, né, que é então a presença de Deus na história humana. Né? Mas então, é por isso que Jesus vai ter como inimizade os sacerdotes, os levitas, os escribas, né? Todo mundo vai ser contra o Jesus e, inclusive, promover a sua crucificação, né? Porque atacou o coração desta nova visão do judaísmo, que aí se vai chamar judaísmo, por causa de Judá, né? Que era uma visão centrada no templo, né? E que esquecia a origem do Deus libertador do Egito. Né? Vários profetas também falarão sobre isso. Depois, quando fechar o profetismo, vamos ver isso. Vamos ver se dá tempo, nesta conversa, de ver os livros de crônicas, para mostrar para vocês alguma chave de leitura do livro de crônicas. Então, o que acontece no livro de crônicas? Tudo leva para Judá. Tá? Então, tudo leva para Judá. Tudo está para demonstrar que Judá era o centro do mundo, né? E tal. Então, aí vem, o primeiro versículo mostra que, por exemplo, fala de Adão, Sete, Enos, Cainã. Então, primeiro, é patriarcal, né? São os homens que interessam, a mulher não. Eva não é mencionada aqui, né? Nem nenhuma mulher. Né? Então, mas não é Abraão, Isaac e Jacó. Né?
Começa com anteriores. Por quê? Porque a teologia que interessa não é a teologia do Deus libertador, mas do Deus criador. Porque nas teologias das monarquias daquela região, os imperadores eram os que mantinham o equilíbrio do universo. Então, o importante era manter o equilíbrio no universo. E para isso, os imperadores existiam. Então, eles vão trazer a teologia, vão construir a teologia, trazer a teologia da criação da Babilônia, daquele relato dos 7 dias, mas também a teologia da criação que dizia, viram? Então, desde o começo, Deus quis manter o equilíbrio da criação e por isso colocou pessoas chaves, né, no caminho, né, como o próprio imperador persa. E aí todos, então, cada um do grupo, né, que descende, né, e aí no capítulo 2 já vem Judá. Capítulo 2 já se centra em Judá de novo, e veja, o descendente de Judá, e já vai falar de Davi, que é muito posterior, porque por que Davi é importante? Porque antes de Davi não existia Judá. Lembra aquele erro de Aías de Silo, né? Que dá 12 tribos, tira 10 tribos e diz que sobra uma, né? Porque, na verdade, as duas tribos do sul nunca existiram. Foram criação de Davi depois que ele se tornou rei, assim como Jerusalém foi criação de Davi, assim como levar a arca para Jerusalém foi ideia de Davi, e claro, depois a construção do templo que foi feita com Salomão. Então, Davi é fundamental. Jerusalém será chamada de cidade de Davi. Então, capítulo 2, depois a casa de Davi, porque Davi é fundamental. Tá? E aí sim, Judá, mais sobre Judá, né? E aí vai fazer uma releitura das outras tribos a partir da ótica de Judá. Né? De Judá como centro. Então aí você vai ver muitas genealogias, que as genealogias eram a maneira dos sacerdotes de registrar a história. Né? Então, a genealogia para dizer, para mostrar no final que o que Deus queria era que Judá fosse o centro de tudo, o templo de Jerusalém fosse o centro de tudo, a cidade de Jerusalém fosse o centro de tudo. Né? Aí vai falar da tribo do norte, toda na ótica de Judá, tá? E no 9, primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, Jerusalém, né? Todo Israel foi repartido em grupos. E estava escrito no livro dos reis de Israel e de Judá, quando foi deportado para a Babilônia por causa das suas infidelidades. Então já vai falar do exílio babilônico, tá? Dice, em Jerusalém moraram os filhos de Judá, de Benjamim, Efraim e Manassés. Né? Não é verdade, não moraram lá. Né? Mas, então, para que tudo fosse para Judá e para Jerusalém, e dentro de Jerusalém para o templo. Né? Aí vai falar rapidinho de Saul, no final do capítulo 9, né? Como um predecessor de Davi. Nesse sentido, igual que a obra deuteronomística, porque Saul, na verdade, não foi mais nada do que um pequeno predecessor de Davi. E Davi, né? Então, aí sim, no capítulo 11 de novo. Então, veja, tem Davi lá, logo no primeiro capítulo. Agora, no capítulo 11, Davi de novo. Né? E a tomada de Jerusalém, no 11:4. Então, aí está dizendo que Jerusalém não era das tribos de Israel, era dos jebuseus. Né? Mas ele quer dizer, tá, era dos jebuseus, mas já estava destinada para as tribos de Israel. Né? Então, esta que é a tese que eles querem demonstrar. Né? E aí, mais sobre Davi, né? A arca, no capítulo 13, né? Trazida, né? Por Davi, né? E aí ele vai trazer toda a arca, né? Para Jerusalém, como diz também na obra deuteronomística, só que diferente. Aqui não tem a dança, a parte popular, a festa popular que Davi faz para trazer a arca, que lembra a filha de Saul vai criticar, aqui não aparece. Tá? Aqui aparece uma questão solene, sacerdotal, sem festa, né? É trazida a arca, né? E levada para Jerusalém. Né? E aí é onde estabelece o palácio de Davi. Né? Então, mas o Davi é importante porque fundou Jerusalém. A obra cronística chega a criticar a monarquia, mas só os aspectos que não têm a ver com Jerusalém e com o templo. Tudo que a monarquia fez
fundado Jerusalém e o templo, estava certo. O resto pode até ter estado errado. Mas o erro foi pouco em função do grande acerto de ter estabelecido Jerusalém como capital e o templo de Javé dentro da cidade. Tá? E aí tem todo o traslado da arca, tá? De Davi até Jerusalém. Tá? Sem a festa popular. Tá? E aí no capítulo 17 vem a profecia de Natã. Lembra? Natã era o profeta que denunciou estupro de Betseba, ou Bersabeia, que era esposa de Urias, né, que Davi estupra, deixa grávida, depois ela perde o filho, e depois vai nascer como segundo filho Salomão. Tá? Tanto que na genealogia de Mateus vai chamar a mulher de Urias. Tá? Pois aqui essa história desaparece. Davi não estuprou Bersabeia. A própria Bersabeia não aparece. Tá? Então, Natan está aí para dizer para Davi que tem que construir o templo de Jerusalém. Então, a função de Natan é lembrar a Davi de que tem que construir o templo, mas que não será ele que vai construir. Então, por que Davi não construiu o templo? Porque não estava determinado que fosse ele. Não é porque Davi não fosse fiel a Javé o suficiente. Não, era muito fiel. Mas não estava determinado que fosse ele e Davi aceitou. Isto fez o que era parte dele e deixou para Salomão, o filho dele, então, reconstruir o templo. Tudo predeterminado por Deus, tranquilo, que nós sabemos pela outra narrativa que não foi assim, pelo menos a outra versão que diz que não foi assim. Né? E aí então Davi faz uma oração, todos os reis fazem orações de dedicação a Deus, né? Mostrando que ele é rei graças à presença de Javé em Jerusalém. Então, a monarquia pode desaparecer, o que não pode desaparecer é a presença de Javé no templo de Jerusalém. Né? E aí vai a guerra de Davi, né? Aí vem o recenseamento. Aquele recenseamento foi outra crítica feita por Gade, pelo profeta Gade. Essa crítica é incorporada aqui. Então, veja, eles não conseguem apagar essa parte de Davi ter sido duramente criticado e castigado por Javé por ter feito um recenseamento. Lembra que o recenseamento era para cobrar impostos e tornava a monarquia opressora, né? Porque era imposto que não era para política pública, como são os impostos hoje, né? Ou deveriam ser. Né? Era para enriquecimento do próprio rei, né? Do palácio, para fortalecimento do seu exército. Né? Mas então, aí vem a peste, mas depois é um perdão. Então, quando ele menciona algum pecado dos reis, que já mencionava na obra deuteronomística, sempre vem o perdão. Javé perdoa com a condição de que mantenha o templo de Jerusalém e o seu sacerdócio. Tá? E aí a construção de um altar lá em Jerusalém, né? E aí vem o preparativo para a construção do templo. Né? Então, né? Aí diz que Davi já teria iniciado o preparativo para a construção do templo, que não é verdade. Né? Davi não fez nada para construir o templo. Quem fez toda a construção do templo foi Salomão. Né? Inclusive trazendo da Fenícia um arquiteto para ajudar a construir o templo. Né? Mas aqui ele coloca que Davi já estava preocupado com o templo, embora não tivesse construído, preparou a sua construção. Né? E aí todos os levitas, aí vai do capítulo 23, aos levitas, que os levitas era aquela tribo que não tinha território e que sua função era manter a memória do Deus libertador do Egito. Aqui não, os levitas perdem essa função, porque o Deus libertador do Egito não interessa mais, interessa o Deus criador do universo. E os levitas estão aí para fazer que a lei se cumpra e que as pessoas vão para o templo de Jerusalém e obedeçam os sacerdotes. Então, os levitas é refeita a tarefa, a missão dos levitas, e aí vem o 24, os sacerdotes, que são os de Jerusalém. E aí dentro do templo a liturgia, os cantores, os porteiros, porque o templo de Jerusalém era o lugar da presença de Deus. Não tinha céu. O céu era o templo de Jerusalém. Estar no templo de Jerusalém era estar no céu. Tá? Então, porteiros, outras funções dos levitas, né? Que era sempre em função do templo de Jerusalém. E a organização civil e militar, né? Da época, que era também defender Jerusalém e defender o templo. Né? Então, todo
Veja, no 28, instruções para o templo. Davi congregou Jerusalém e todos os chefes de Israel. 28, os chefes das tribos, os chefes das divisões do serviço do rei, comandantes de esquadrões de 1000, de 100, né? Eunucos, né? Valentes, né? E disse: escutai-me, meus irmãos. Agora estou no versículo 2. O meu povo, eu tinha a intenção de edificar uma casa estável para a arca da aliança de Yahvé, para pedestal de nosso Deus. Fiz o preparativo da construção. Mas Deus disse: não construa essa casa para meu nome, pois foste homem de guerra e derramaste sangue. Então, por isso que Davi não construiu. Porque não, não, a mão dele estava suja de sangue, de guerra. Então, é melhor que outro construísse. Né? Todo parece como se tudo tivesse previsto por Deus e tivesse que construir o templo. E aí vem mais sobre o templo, as ofertas, ações de graça de Davi, e claro, então, começando aqui já no segundo livro de Crônica, Salomão. Que este sim, então, vai ser o grande construtor do templo, né? Então, e aí vem no capítulo 2 a contratação, né, do Irão de Tiro, né, que é o arquiteto, né? Depois Salomão enviou, capítulo 2, versículo 2, segundo livro de Crônicas agora, capítulo 2, versículo 2. Depois Salomão enviou esta mensagem a Irã, rei de Tiro: ache como se fizeste com meu pai, enviando-me cedro para edificar a casa, né? Então, todas as o fenício mandando todo o material para casa, né? E todos os trabalhos. E bom, aí vai o resto de como é construído o templo, é toda uma grande louvação ao templo e a maravilha. Cada pedrinha do templo, cada pedaço era sagrado, magnífico, e o povo orava e reconhecia a grandiosidade do templo, né? E aí vem a dedicação do templo, né? E o capítulo 8, o termo das construções e a glória de Salomão. Então, toda que lembra que tem a crítica que Salomão tinha 1000 mulheres, que construiu altares para tudo que Deus e foi para todos esses altares, desapareceu essa história. O primeiro livro dos reis, no final do capítulo 11, onde tem essa crítica a Salomão, que se perdeu no final, aqui desapareceu. Nem aparece a tal da crítica, nem foi considerado um pecado que teve que se arrepender, não teve que se arrepender de nada, não fez isso, desapareceu essa história. Tá? Aí, no capítulo 10, aparece então a divisão do reino, mas muito rápida, né? Tem aquela história que diz que Roboão disse que vai dar escorpiões, né? E que por isso as tribos do norte rejeitaram, né? Mas que aí diz no capítulo 10, versículo 15, diz: assim o rei não ouviu o povo, era uma disposição de Deus para cumprir a palavra de Yahvé, dizer a Jeroboam, filho de Labão, por intermédio de Aías de Sírio, e a todos os filhos de Israel, a saber, o rei nos haverá de ouvir. E eles responderam então ao rei: que parte temos com Davi? Não temos herança dos filhos de Jessé. Então, por que colocaram esta crítica aqui a Roboão? Porque dice, olha, já estava determinado que aquela tribo do norte não ia fazer mais parte do povo de Israel. O Judá é os escolhidos dos escolhidos, né? Então, Israel era o povo escolhido, e dentro do povo escolhido, essas duas tribos que Davi criou eram os escolhidos dos escolhidos. Tá? Por isso, depois vai ter aquela discussão de quem é filho de Abraão e toda aquela discriminação contra os samaritanos, porque não eram mais considerados escolhidas ou escolhidos. Né? E aí vem toda a atividade de Roboão, né? E todos os outros reis que todos conservaram o templo, fizeram maravilha, todo por causa de manter o templo, né? Cuidar do templo, né? E assim vamos andando praticamente. Isto aí vem a questão de Acabe, né? Na Samaria. Por que vai trazer a história de Acabe da dinastia de Onri? Porque tem a Talha depois, que é um problema que também eles vão assim, bom, a Talha foi um horror, né? Então, nas partes da crítica da obra historiográfica deuteronomística que não afetam o templo ou a monarquia em si, eles mantêm, né? Então, aqui no capítulo 18 vai se referir a Acabe, né? E como, então, termina Acabe, mas não fala, vai dizer, ó, não vai entrar na questão de Elias e Eliseu.
o profeta. Por quê? Porque né? Aqui, intervenção do profeta, né? Disse, o rei de Israel disse a Josafá, vou disfarçar-me para entrar em combate. Mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. E o rei disfarçou-se para combater. Então aí ele se salva, né? E aí vem Jeú, filho de Anani, um profeta vidente, né? Então, mas não aparece Elias e Eliseu. Né? Aparece Jeú que aparece nas outras. Então ele vai escolhendo que profeta convém para que, mas sempre mantendo a questão do templo e do sacerdócio como o grande foco. Né? E aí estamos já no capítulo 21, seguimos com o reinado do rei de Judá. O crime de Atália aparece no 22, muito o crime e a morte, no final do 22 e 23, né? A Atália, que então, claro, é considerada um horror, então Atália não, Atália, porque mulher, porque, né? O que diz? Quando a mãe de Ocosias, Atália, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josafete, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens filhos do rei, e aí então evitou, né, que matasse este Joás. E no sétimo ano de Joada, então este Joás se torna o novo rei. E aí o rei, vários reis fazem reformas do templo, estão cuidando. Parece que a função dos reis era praticamente apenas cuidar do templo, tá? E aí, então, segue mais a história dos reis de Judá, né? A reforma de Ezequias, no capítulo 28, que centralizou o templo, então, dado grande importância esta reforma, sem mencionar a crítica do profeta Isaías, a aliança de Ezequias com o Egito e com Babilônia, né? Mais importante que ele, então, trouxe de novo, né, a fidelidade ao templo, né? Aqui no 28, a purificação do templo, né? Então, aí que está o grande centro desse aqui, a purificação do templo, no 29 do segundo livro de Crônicas. E aí a celebração da Páscoa, de novo, o Pães Ácimos, né? Então, a tua releitura, tirando da questão do êxodo, da libertação do Egito. Né? Veja, aqui mais adiante, disse: imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Cheio de confusão, os sacerdotes e levitas santificaram-se e foram levar o holocausto ao templo de Jerusalém. Se puseram em seu posto segundo a lei de Moisés. E aí os sacerdotes reclamavam, né, o sacrifício, né? E Javé ouviu Ezequias, né? Lembra que Ezequias acaba morrendo, aqui ele é curado, né? Então, faz a Páscoa, mas não menciona nada da libertação do Egito. A restauração do clero, a invasão de Senaqueribe, havia os assírios, né? E então, aquela história de depois ter recuado, né? Os assírios. Aí vem Manassés, e aí Manassés foi horrível. Manassés é aquele que derramou tanto sangue que corria rios de sangue por Jerusalém. Bom, aqui mantém a crítica, porque não tem como negar que Manassés fez aquelas coisas horríveis, né? Não tem como negar a ditadura, né? Não tem como dizer que a ditadura não aconteceu. Agora pode dizer, mas Manassés depois foi feito prisioneiro pelos babilônicos, e aí ele se converteu, pelos assírios, e aí ele se converteu e se tornou uma pessoa boazinha. Então aquilo foi um erro, mostra quando a pessoa se volta para o templo de Jerusalém, tudo é perdoado, né? Tal, né? Tudo é apagado, né? Havia o cativeiro e a conversão, né? De Manassés, né? Então ele é levado cativo e então eles se convertem e então aí Amon sim erra e depois vem Josias, claro, exaltado por a reforma que ele fez no templo, todo pelo trabalho do templo, não pela reforma social, né? A descoberta da lei e aparece de novo Hulda aqui. Interessante que ele mantém a tradição da profetisa Hulda, né? Copiando lá. Então já não tem problema, porque Hulda, é importante que Hulda não falou contra o templo de Jerusalém. Então, quando o profeta não fala contra o templo de Jerusalém, está tudo bem. Né? E aí, e o final do reinado de Josias. Tá? Aí vem Joaquim, e aí vem o exílio babilônico, né? Tá? Aí a ruína, e aqui o anúncio do futuro. Então, no capítulo 36,
versículos 22 em diante, termina o segundo livro de Crônicas dizendo o seguinte: E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé, pronunciada por Jeremias, Yahvé suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e mandou proclamar viva voz e por escrito a todo o reino. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Isto é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui no capítulo 8, até da 1, do lado. Né? Veja, aqui diz: se pegarmos, botamos o dedo, assim fala Ciro, rei da Pérsia, assim fala Ciro, rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do céu, Yahvé. Então, ele copia, está aqui a mesma coisa que está copiada no primeiro livro de Esdras, no primeiro capítulo do livro de Esdras. Então, na verdade, primeiro e segundo livro de Crônicas servia para justificar esta nova ordem sacerdotal que chamamos, onde Judá é o centro, é Israel. Israel não existe mais, só existe Judá, e Judá é Israel, e Israel é Judá. Jerusalém é a cidade, é o único lugar onde a presença de Yahvé está. E dentro de Jerusalém, o templo é o lugar da presença máxima de Yahvé. E tudo tem que ser em função de Judá, de Jerusalém e do templo. Né? Vamos ver que consequências trará isto depois no trabalho de Esdras e Neemias. Mas isso fica para o próximo vídeo. Até a próxima conversa sobre a Bíblia.